Depois de algum tempo sem fazer vídeos, eu tô aqui de volta para a sequência da negativa. Então dessa vez o enfoque é o texto que você encontra tanto no primeiro seminário de Jacques Lacan, quanto nos escritos também de Jacques Lacan, os escritos. Então, se no primeiro vídeo o enfoque foi todo no texto de Freud sobre a Verneinung, nesse segundo a leitura do Jean Hippolyte com o Lacan na resposta ao comentário de Jean Hippolyte sobre a Verneinung de Freud vai ser o eixo central. Então, para o Lacan, a Verneinung, o texto de Freud, se trata de uma fala, né? Esse é o primeiro ponto. E se tratando de uma fala, ele faz referência a uma emergência de verdade, né? E dessa maneira, esse texto constitui então um registro no qual o analista deve aí se implicar, porque esse texto tem um valor transferencial, tá? E não só transferencial, como formativo do psicanalista, né? E para que o psicanalista se sustente nessa experiência, ele não deve se desviar dos fundamentos da clínica, né? O Lacan abre a resposta ao comentário de Jean Hippolyte dizendo isso. E ao dizer isso, ele não está fazendo referência apenas aos fundamentos da clínica, mas principalmente apontando para um desvio da psicanálise, um desvio fundamental da psicanálise, na psicanálise, tá? Na psicanálise da sua época, né? Daquela época. E aí ele se refere aos empreendedores desse desvio. Os desviantes, né, são os protagonistas daquela que ficou conhecida como a psicologia do eu, né? A psicologia do eu foi difundida na América do Norte e ficou conhecida nas figuras de um trio de analistas, que é o Rudolf Loewenstein, né, que foi o analista de Lacan, o Heinz Hartmann e o Ernest Kriess, né, que o Ernest Kriess é o que mais interessa aqui pra gente. Foi um analista em Viena inicialmente, depois ele foi para Nova York. Ele era vienense, né, e ele fez uma análise com a Anna Freud. Ele foi a cabeça pensante, digamos assim, dessa psicologia, a psicologia do eu. E a psicologia do eu é tratada por Lacan como uma espécie assim de tapa-buracos, porque ela modifica a psicanálise a tal ponto em que o privilégio no tratamento do sintoma é o valor de verdade, né? O valor de realidade, melhor dizendo, né? Ou seja, é a autonomia do eu
né, é a interpretação das defesas, né? Quer dizer, o que o Lacan sustenta praticamente durante esse seminário todo é que a psicologia do eu negligencia a verdade do sujeito, né, a verdade do sintoma. E ao fazer isso, ela se apoia em uma técnica que privilegia a realidade objetiva, né? Quer dizer, privilegia o conhecimento, é um privilégio do conhecimento. E ele ilustra isso na segunda parte desse seminário, né? Onde ele vai demonstrar, através de um relato clínico muito rico, que é o caso do homem dos miolos frescos, que vai ser um momento em que isso vai ficar claro pra gente. Então, assim, embora o Lacan tenha considerado o relato desse caso um relato, digamos assim, brilhante, né, com valor transferencial e tudo mais, ele vai demonstrar que a condução do caso, né, nos conformes da psicologia do eu, foi uma condução medíocre, né? Ele fala com essas palavras, né? Então, assim, o relato foi bom, mas a condução nem tanto, tá? Por quê? Né? Porque se tratou de uma intervenção normalizadora, né, digamos assim, que empreende uma análise das resistências, né, que confronta com os padrões do sujeito e remodela esses padrões segundo os padrões do analista. Então esse processo é conhecido na psicologia do eu como a análise das defesas do eu. E o ponto de chegada dessa experiência, nesse caso, foi a introjeição do eu do analista, né, o eu forte do analista. E nessa época, que é 1954, né, Lacan está sendo bem duro com os colegas da IPA, né, os colegas dele da IPA. Você encontra essa oposição a essa psicologia em todos os cantos, né, do seminário sobre os escritos, né, o seminário 1. Está muito presente nesse momento do ensino dele, né. Você encontra também os ecos disso em um texto que se chama A Função e o Campo da Falha da Linguagem, que também é dos escritos, que é um seminário de 53, né? E Lacan localiza, no caso do homem dos miolos frescos, o panorama do abismo entre um analista que se atenta ao valor de realidade, ao valor dos fatos, tá? E aquele que se atenta à emergência de uma verdade, né? Que é uma emergência que se dá na fala, né? Através da experiência psicanalítica, né? E nesse texto ele vai atingir o ponto máximo assim, dessa dureza nos comentários que ele faz sobre a condução do Ernest Crise, né? E do resultado dessa experiência, né? Chega até a ser meio chato, porque é o texto inteiro, né? E o caso é o seguinte, o homem dos miolos frescos, que é um sujeito obsessivo, procura, né, o Ernest Crise, né, como um segundo analista. Anteriormente ele tinha feito uma análise, né, com uma mulher que é a filha da Melanie Klein, a Melita, que foi uma análise transcorrida em um período relativamente curto, né? E para o Lacan, o modo de abordagem
dessa primeira analista não foi muito diferente da abordagem do Chris, né? E além do mais, os dois fizeram publicações sobre esse caso, né? E esse sujeito que procura o Chris, então ele está numa profissão, uma profissão que correspondia a uma profissão ligada ao campo acadêmico, né? E esse sujeito encontrava um impasse, e o impasse dele estava no fato de que ele não conseguia avançar nesse âmbito, né? Ele ocupava uma posição, né, uma posição até respeitada, mas ele não conseguia avançar para um posto mais alto, né? Então ele não consegue avançar, ele não consegue publicar as suas próprias pesquisas, né, os seus trabalhos científicos. E o entrave que estava em jogo estava no fato de que esse sujeito se sentia compulsivamente impulsionado a roubar as ideias dos outros, né? Então ele se queixava de ser um plagiador, né? Tinha uma compulsão em plagiar. E nesse momento, durante a análise com o Chris, né, o livro dele está prestes a ser publicado, né? E aí, num belo de um dia, ele chega à sessão, né, com um ar assim de que fez uma descoberta, né, dizendo que descobriu um livro, né, e mesmo não conhecendo esse livro direito, ele apresenta esse livro pro Chris, né, pro analista dele, dizendo que esse livro continha todas as ideias do próprio livro dele, né? Quer dizer, esse livro seria uma prova definitiva de que ele era um plagiador, né? Uma prova analítica, vamos dizer assim, né? Uma prova apresentada, não uma prova analítica, mas uma prova apresentada por aquele homem ao seu analista, né? E aí vale a pena resgatar alguns comentários da Melita, a primeira analista dele, que já dizia, né, que na adolescência, ele tinha cometido alguns roubos, né, e que isso era comum nesse momento da vida dele, né, que de certa maneira isso se conservou na forma de uma tendência ao plágio. Quer dizer, o roubo, o esforço científico e o plágio, eles se apresentam aí numa série, né? E quando esse sujeito faz a segunda análise com o Ernest Chris, ele caminha um pouco mais, e nesse ponto a vida dele gira em torno, né, do ideal de carreira acadêmica, né? Mas ele é atormentado por esse pensamento de que por estes pensamentos de que as ideias dele então são plágios, né? E assim ele insiste então em evitar que isso aconteça, né? Então quando ele chega com o livro dizendo que ele encontrou as próprias ideias dele nessa publicação, o Ernest Chris intervém pedindo então para ler o livro, né? Ele pede para ler esse livro do qual esse sujeito tá falando, né? E lendo esse livro, né, ele descobre que nada daquilo que o sujeito está afirmando de fato está no livro, né? Não tinha plágio nenhum, só tinha o fato de uma autoacusação de plágio, né? E então, como é que o Ernest Chris procedeu, né? O que ele fez aconteceu
na esfera da produtividade, né, na esfera intelectual, porque ele analisou a defesa, né? Então, assim, ele analisa a defesa com o rigor científico da comparação, né? Comparando, né, a produtividade daqueles que o sujeito está citando com a produtividade dele, né? E assim ele confronta as ideias desse sujeito, né? E o que ele quis demonstrar com isso, né? O que ele quis demonstrar para o sujeito, né? É que não havia plágio nenhum, né? E dessa maneira ele faz uma interpretação da defesa, né? E isso se deu, né, em uma comunicação que ele faz ao sujeito, e que ele diz o seguinte, né? Isso está na página 399 dos escritos, tá? Só as ideias dos outros é que são interessantes, são as únicas boas de pegar. Apossar-se delas é uma questão de saber como proceder. Então essa foi a interpretação do Ernest Chris, que ele faz ao sujeito. Quer dizer, o sujeito se defende de roubar a ideia dos outros, né, mediante uma autoacusação, né, se acusando de plagiador, né. Quer dizer, esse sujeito se acredita plagiador, né, mas não é um plagiador de fato, não é de fato. E daí o Ernest Chris segue dizendo: nesse ponto da minha interpretação, aguardei a reação do meu paciente. O paciente calou-se e a própria duração desse silêncio tem uma significação especial. Então, como que tomado por uma súbita luz, ele proferiu essas palavras. Então, as palavras do sujeito, né? Ao meio-dia, quando eu saio da sessão, antes do almoço e antes de voltar ao escritório, sempre dou uma volta pela rua tal e espio os cardápios através das vitrines da entrada. É num desses restaurantes que costumo encontrar meu prato predileto, miolos frescos. Ponto. Por que o Lacan diz que essa conclusão de tratamento foi medíocre? Ele vai dizer isso em primeiro lugar. Por quê, né? Em primeiro lugar, quando o paciente dizia copiar tudo, o que o analista faz aí? Ele suspende o significante? Não. Ele vai e diz para o sujeito que ele não copia nada. E é fato que ele não copia nada mesmo, né? Mas qual que é o mote aqui, né? É que dizer a realidade, interpretar a realidade, né, em uma análise, é uma catástrofe, não? Quer dizer, quais seriam as consequências de dizer a realidade enquanto analista? Porque aí você tem um analista deslocando o uso da função do quê? Da denegação. É um deslocamento da função da denegação. E eu devo lembrar também o quanto o próprio Freud esperava, né, a denegação ou não, né, dos seus analisantes, né? Ele esperava, né, o quê? A suspensão do recalque, né? E a interpretação do Chris força, digamos assim, que o sujeito diga sim, né? Então ele vai na contramão do Freud, né? A verdade é essa e ponto final, né? E qual que é a resposta do sujeito? Então aí, nesse manejo leva um desfecho que resultou em pelo menos 3 pontos. Primeiro ponto
é que ele permanece mais em um nível intelectual que um nível afetivo, né? Quem viu o vídeo anterior sobre a negativa sabe o que estou falando. Porque a psicologia do eu privilegia o quê? O conteúdo intelectual. Aí o segundo ponto é o que resulta uma ação, né? Desse processo resulta uma ação que é incompreendida pelo sujeito. Ela é totalmente incompreendida pelo sujeito, que vai emergir na forma de acting out, tá? Quer dizer, o Ernest Chris toma essa última fala do sujeito como a confirmação da interpretação dele, né? Quando Lacan diz que na verdade se trata de uma atuação, esse processo então conduz somente à alienação, né? Porque esse sujeito se mantém na dependência oral do outro, né? Esse acting out é a confissão do sujeito, que ele sai para comer, né? Depois de cada sessão ele sai para comer, e que é disso que ele se ocupa depois, né? Então esse segundo ponto. Tem um terceiro ponto também, com uma certa dose de ironia, que é a de que essa nova dieta dele, o sujeito, foi só um acréscimo, né? Foi só um acréscimo a um padrão, a um conjunto, né? E o nome que o Lacan dá para esse acréscimo é a introjeção do eu do analista, né? Então, do eu forte do analista, né? Então, em suma, o que é possível aprender desse acting out? Essa seria a passagem, né, do primeiro ponto do seminário a um segundo ponto, né? Então Lacan cita o caso do homem dos miolos frescos para ilustrar essa emergência, né? E o Lacan responde também dizendo que esse acting out se trata da emergência de uma relação oral primordialmente, atenção ao primordial, né? Primordialmente suprimida, né? Uma relação oral primordialmente suprimida, né? E a crítica do Lacan é essa, quer dizer, foi só isso que o Ernest Chris conseguiu fazer, né? Quando aquilo que ele deveria saber provocar era a emergência da verdade do sintoma, né? Os efeitos de verdade do significante, né? A verdade do sujeito, a posição do sujeito no simbólico, o que não tem nada que ver com a realidade, né? Ele diz isso na última página da resposta, que tá que é a página 401. Ele diz assim: o valor de realidade a título das pulsões do sujeito não é o que se faz reconhecer nos sintomas, né? Então, assim, eu nem vou continuar mais nessa questão, porque agora eu vou entrar na parte final desse seminário, mas eu sublinho essa distinção entre valor de realidade e verdade do sintoma, tá? Que está presente nesse seminário do Lacan, mais assim, digamos, nas entrelinhas, tá? Mas que está brilhantemente elucidada no terceiro capítulo do Silet, do Jacques Miller, tá? Eu faço essa indicação de leitura e também o primeiro capítulo do seminário 3, As Psicoses,
do Lacan. Mas o que interessa apontar aqui? A resposta ao comentário do Jean Hippolyte, ela pode ser dividida em duas partes. Em uma parte, o Lacan evoca um relato de caso, que é esse caso do homem dos miolos frescos, do Ernest Crise, com a emergência desse acting out. Em outra, o Lacan evoca uma passagem do caso do Homem dos Lobos, que na versão da Imago, né, na versão da Imago corresponde ao volume 17 das obras completas do Freud. Tá? E nessa passagem, o relato se refere a uma lembrança de uma emergência de alucinação. Então número 1, uma emergência de acting out, primeira parte do texto, e do seminário, né? E número 2, uma emergência de alucinação. Então, uma emergência de acting out e uma emergência de alucinação. E eu fiquei, cara, bastante tempo me perguntando por que o Lacan reuniu essas duas emergências nesse seminário, né? Qual que seria a correlação desses dois pontos, né? E eu encontrei um comentário do Miller nesse capítulo do Sille, bem elucidativo, né? Assim, de umas 3 linhas, mas bastante esclarecedor, né? Onde ele diz que na emergência de alucinação, o real reaparece de forma errática. Ele diz com essas palavras, né? E o Lacan trata a emergência desse acting out, ou seja, dessa pulsão oral, né? Lembrando que ele sai para comer, né? Da mesma maneira, e que nessa época, nesse momento, né, que o Lacan faz esse seminário, né, em 1954, o que ele chama de real é aquilo que subsiste fora, né? Então, aquilo que subsiste fora do quê? Da simbolização, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a emergência desse acting out, que é posto em atuação, que retorna por outra via, que não é a via do simbólico, retorna desde fora, né? Ou seja, subsiste fora da simbolização, tá? E quando ele diz que essas emergências reaparecem de formas erráticas, ele está se referindo à maneira inapreensível em que elas aparecem, né? Como aquilo que é inapreensível pelo simbólico, né? E isso permite dizer também que nesse momento do ensino do Lacan, enquanto seus colegas da IPA visavam a realidade, Lacan visava o real, né? O que definitivamente não é a mesma coisa. Então vamos para a segunda parte aqui dessa exposição. Eu disse da outra vez que a origem do pensamento em Freud se refere a um momento mítico, um momento pulsional, e que 2 mitos, um de unificação e outro de destruição, dão lugar no domínio simbólico a um sim primordial e um não primordial. Se vocês não viram esse vídeo, dá uma procuradinha no canal aí. A negativa,
né? Então um sim primordial e um não primordial, que correspondem a Bejahung e a Verneinung, né? Afirmação e denegação. Dois mecanismos que se ligam. Eles se ligam ao quê? Ao recalque, ao Verdrängung, né? E a gênese do pensamento, da constituição do sujeito, é marcada então por uma atitude, né? Uma atitude de expulsão, Ausstoßung, né? E essa expulsão primordial, esse rechaço primordial que coloca no psiquismo a perspectiva de dentro e de fora, se trata então da primeira constituição do real como externo, do real como fora, né? E é somente a partir daí, a partir de uma expulsão, que é possível fazer qualquer juízo de existência, né? Ou seja, é só aí que é possível que haja qualquer afirmação de existência. Porque é nesse momento que o objeto perdido, que sempre vai estar fora, pode ser representado se tiver escrito como traço, né? Então somente a partir disso o sujeito pode reencontrar o objeto nas representações. Quer dizer, esse objeto é substituído numa retranscrição metafórica, né, para dizer em termos assim mais lacanianos. Então, nesse ponto, o que é perdido é o objeto como coisa, né? E se o sujeito tem esses traços do objeto à sua disposição, o sujeito pode então reencontrá-los, né? E assim ele não fica na vivência alucinatória do objeto, né? Que é o que ocorre nas psicoses. Mas o mote aqui é o seguinte: o que é deixado ser, né, quando Lacan faz essa menção à abertura ao ser, né, ele se refere ao que é deixado ser na Bejahung, na afirmação, né? Nada mais é do que a admissão, né, do acontecimento da castração, né? Porque a existência na psicanálise é uma existência que depende da inscrição do sujeito na castração, né? Então no campo fálico, né? E essa admissão é o acesso ao seu mundo simbólico, de algo, aqui como Lacan diz na página 21 do Seminário sobre as Psicoses. Essa admissão é o acesso ao seu mundo simbólico de alguma coisa que ele experimentou, que não é outra coisa senão a ameaça de castração, né? E ao dizer acesso ao seu mundo simbólico, né, o Lacan tá ele se refere à castração, né, como um acontecimento, né, melhor dizendo, que permite a simbolização daquilo que retorna desde fora, né? Então a Bejahung passa a ser uma condição fundamental para o ingresso na ordem simbólica, né? E o bilhete para se admitir nessa ordem, né, é a castração. Mas o que aconteceria se esse bilhete fosse recusado? Se ele se perdesse, vamos dizer assim. O que aconteceria, né? O que acontece com o que retorna desde fora quando a castração é subtraída das possibilidades da fala, né?
quando não há admissão no sentido simbólico, né? Em outras palavras, o que acontece se a Beyarrum falta ou se algo se opõe a Beyarrum, né? O que está em questão no recalque, por exemplo, é que o recalcamento obedece a uma lei que comporta o retorno do recalcado. De outro modo, a castração, quando é recusada, quando é subtraída das possibilidades da fala, o sujeito fica sem palavra para dar sustentação, né, para aquilo que retorna desde fora. Algo falha, né, algo falha em representar aquilo que retorna no real. E o nome daquilo que falha em representar o que retorna desde fora é alucinação, né? E o mecanismo que vai se opor a essa Beyarrum primordial é a Verwerfung, a operação que também se opõe a Verneinung e a Verdrängung, né? Porque a Verwerfung ela corta pela raiz qualquer manifestação da ordem simbólica, né? Então tem um efeito de abolição mesmo, né? Que vai suprimir simbolicamente a castração. Em Freud, a Verwerfung se traduz por rejeição. E para Lacan, nesse momento teórico, ele propõe o uso do termo supressão. A Verwerfung, que se trata de um processo em que o sujeito nada quer saber no sentido do recalque, como diz o Freud na referência ao Homem dos Lobos. E o sujeito nada quer saber porque isso teria que ter aparecido na simbolização primordial. E se não vê a luz, se subsiste a essa simbolização, onde não há uma ordem de existência, então não há lei do retorno do recalcado. Então qual que é o papo aqui? O que retorna é um fenômeno sem lei. Caso da alucinação. É um fenômeno que não obedece às leis do que? Da linguagem, né? Que não é determinado pelo discurso do outro. Quer dizer, a alucinação escapa então à simbolização, né? Já que o real não tem suas contas com a fala. Ele não espera nada, ele tem suas contas com a fala, mas ele não espera nada da fala. Não espera nada da verdade, da interpretação, né? Ele não espera nada das retroações significantes, né? Enfim, ele não espera nada daquilo que é simbolizável, né? Porque o real está fora do domínio da simbolização, né? E o Homem dos Lobos fez essa supressão, né? A castração não tem existência para ele, porque ele permanece em uma analidade que é anterior à ameaça ao órgão genital, né? Eu não vou me estender nessa tangência aqui, nessa seara aqui, vamos dizer assim, no que diz respeito ao caso. Eu acho que talvez em um outro vídeo eu faça isso, mas eu quero só tomar uma passagem aqui, que é a alucinação do dedo cortado a partir de Lacan, né, como um último ponto desse vídeo. Essa passagem ela está na página 391
dos escritos. Eu vou ler ela aqui para vocês. Aí vocês dão conta aí de localizar aí. 391 dos escritos, tá? Vamos lá. O sujeito lhe conta com efeito que quando tinha 5 anos estava brincando no jardim ao lado de sua babá e fazia entalhes na casca de uma das longueiras, cujo papel conhecemos em seu sonho. De repente, observou com um terror inexprimível que havia cortado seu dedo mínimo, da mão direita ou esquerda, ele não sabe, e que esse dedo estava preso apenas pela pele. Ele não sentiu nenhuma dor, porém uma grande ansiedade. Não teve coragem de dizer o que quer que fosse a babá, que estava apenas a alguns passos dele. Deixou-se cair num banco e assim permaneceu, incapaz de lançar outro olhar para o dedo. No fim acalmou-se, olhou bem para o dedo e vejam só, ele estava perfeitamente intacto. É isso. Então nessa lembrança de emergência de uma alucinação, né, se destaca um fato que é a impossibilidade, né, que aquele sujeito ficou de comunicar qualquer coisa que fosse naquele momento, né? Ele corta o dedo, ele sente aquela ansiedade, ele vivencia, né, uma angústia e ele não consegue, né? Quer dizer, isso se difere, né, do esquecimento, né, de uma palavra, do esquecimento de um nome, né, onde o sujeito deixa de dispor de um significante. Né. Ele fica paralisado. Ele fica paralisado diante daquela estranheza, né, que é a estranheza a estranheza de um significado, né, a ponto de não comunicar o sentimento que ele experimenta, né? Nem mesmo na forma de apelo, né? De pedido de socorro ou alguma coisa do gênero, né? Ele simplesmente não diz nada, ele não diz nada, ele não faz nenhuma comunicação, né? E daí alguns instantes depois ele olha, ele vê a mão novamente, né, e ele verifica que não há corte nenhum. Bem, meus amigos e amigas, essa foi a segunda parte sobre a negativa, vídeo número 10 aqui do canal. Espero que tenham gostado, né, e não deixem de se inscrever, né, ativa o sininho aí, vocês já sabem isso aí, né? Pra gente continuar sempre aí produzindo conteúdos novos para vocês aqui no canal. Um abraço e até a próxima.